Boa noite, meninos. Hoje nosso tema vai ser sobre anestesia. Então tá, o que é anestesia? Anestesia, ela vem do grego, tá? Significa privação de sensação. Significa a perda total ou parcial da sensibilidade, sobretudo tátil, que é o toque, né? Então, assim, implica na ausência de dor e outras sensações. A anestesiologia é a especialidade médica que vai fazer essa anestesia, que é o único habilitado para fazer esse tipo de procedimento. O procedimento anestésico, ele inclui a avaliação pré-anestésica, anestesia propriamente dita, período de recuperação da anestesia. Então, assim, para fazer uma cirurgia, as pessoas elas têm que passar numa avaliação pré-anestésica antes, para fazer uma avaliação sobre os riscos da anestesia e os riscos da cirurgia. A anestesia propriamente dita, que é durante o ato cirúrgico, e o período de recuperação da anestesia, que é o período pós o procedimento cirúrgico. O objetivo da anestesia é suprimir a sensibilidade dolorosa do paciente, mantendo ou não a sua consciência, promover o relaxamento muscular, proporcionar condições ideais de atuação para o médico cirurgião. Então, a anestesia ela vai suprimir toda a sensação dolorosa do corpo. Ela pode deixar o paciente acordado ou não, dependendo do tipo de anestesia, e vai favorecer esse relaxamento muscular. Que aí o cirurgião ele vai ter todas as condições ideais para poder estar fazendo a cirurgia. A escolha do tipo de anestesia é influenciada por vários fatores relacionados ao procedimento, ao paciente, à equipe cirúrgica e à instituição. Esses fatores pode-se considerar são condições fisiológicas mentais do paciente, doenças pré-existentes, tipo e duração do procedimento cirúrgico, posição do paciente para recuperação da cirurgia, recuperação pós-operatória e manuseio da dor no período pós-operatório. Então, assim, a escolha para qual tipo de anestesia que vai ser utilizada vai estar relacionado ao procedimento. Se é uma cirurgia longa ou uma cirurgia curta, dependendo da área que vai operar. Então, assim, isso vai influenciar para o tipo de anestesia que vai ser utilizado. O paciente, se tem algum tipo de doença pré-existente, equipe cirúrgica, como vai ser a atuação da equipe cirúrgica, a instituição, se ela está preparada com equipamentos para poder fazer um tipo de anestesia mais duradoura, se ele tem todos aqueles maquinários e aqueles materiais. As condições físicas são avaliadas pelo ASA, dividida em classes conforme tabela. Então, a classificação do estado do paciente cirúrgico segundo o ASA é classificação 1, paciente saudável. Então, se ele não tem nenhuma perturbação orgânica, nem fisiológica, nem psiquiátrica, patologia cirúrgica localizada e que não produz alteração sistêmica. Então, assim, a cirurgia ela vai ser uma cirurgia simples. 2, paciente com doença sistêmica discreta. Então, se o paciente ele já tem algum tipo, seja uma diabetes, uma hipertensão, anemia moderada, não ter limitações funcionais, são características, extremo de idade, ou muito novos, ou muito idosos, mesmo sem doença reconhecida clinicamente. Então, se entra na classe 2, porque quanto mais novo, mais frágil a criança é para aguentar uma cirurgia. Aí a mesma coisa do idoso, mesmo que nenhum dos dois tenha algum tipo de doença pré-existente. Classe 3, paciente com doença grave sistêmica, aí já tem uma limitação funcional definida, sem ameaça constante para a vida. Então, um exemplo é uma insuficiência cardíaca compensada, um infarto de miocárdio cicatrizado, diabetes grave, hipertensão grave, insuficiência respiratória moderada a grave. Então, isso tudo influencia para que ele seja considerado da classe 3.
Classe 4, paciente com doença sistêmica impactante, com ameaça constante para a vida. Então, se a doença coronariana com angina instável, que aí ele pode ter um infarto a qualquer momento, insuficiência cardíaca grave, acidente vascular cerebral encefálico com crise hipertensiva, aneurisma de aorta. Então, se entra no nível 4, na classe 4. Classe 5, paciente moribundo. Então, o paciente moribundo já dá para entender pela palavra. Então, se ele tem pouca probabilidade de sobrevida nas 24 horas nas 24 horas seguintes, com ou sem cirurgia. Então, se o paciente moribundo, se ele fizer a cirurgia ou não, não vai influir no fato que ele corre o risco muito grande de não sobreviver nas próximas 24 horas. A única esperança de sobrevida é a intervenção específica ou uma cirurgia muito agressiva. Então, assim, é muito arriscado uma cirurgia nesse paciente, mas é uma chance dele ter uma sobrevida maior. E a classe 6 é paciente com morte cerebral. Aí relacionado com os pacientes doadores de órgão, né? Aí, após a morte, faz a doação dos órgãos e dos tecidos para transplante. Então, assim, aí nesse caso, a característica da classe 6, o paciente também ele vai ter que ter morte cerebral declarada. Aí tem todo um procedimento que é realizado para realmente confirmar que houve essa morte cerebral, para depois iniciar todos os procedimentos para que esse paciente ele seja um potencial doador. Classe E, paciente que requer cirurgia de emergência. Agrega-se a letra, as características. Agrega-se a letra E para qualquer uma das classes precedentes, no caso de haver necessidade de realização de uma cirurgia de emergência. Então, qualquer um desses, do 1 ao 6, se for uma cirurgia de urgência, ele vai ser classificado como classe E, porque a cirurgia foi de emergência, então raramente tem como fazer todos os procedimentos pré-anestésicos. Tipos de anestesia. São classificadas quanto ao tipo. Então, ela pode ser geral, regional, que vai pegar uma região do corpo, combinada e local. Então, se a anestesia geral, ela pode ser inalatória, intravenosa ou balanceada, e o paciente ele vai ficar inconsciente e tem que ser entubado. Na anestesia regional, ela pode ser peridural, raquidiana e bloqueio dos plexos nervosos. Na combinada, ela pode usar os dois tipos, geral e regional, um dos tipos regional. E a local, ela vai ser realizada, ela vai bloquear a dor em pequenos espaços no corpo da pessoa. Então, assim, a região a ser operada vai ser menor. E essa local também pode ser usado anestésicos tópicos. A anestesia geral é um termo utilizado para designar uma técnica anestésica que promove inconsciência, que é a hipnose total, abolição da dor, que é a analgesia, anestesia, e relaxamento do paciente, possibilitando a realização de qualquer intervenção cirúrgica conhecida. Pode ser obtida com agentes inalatórios e ou endovenosos. Os tipos inalatórios. Os fármacos anestésicos voláteis são administrados sob pressão e o estado de anestesia é alcançado quando quando o agente inalado atinge a concentração adequada no cérebro. Então, aí, na hora que acontece isso, aí já pode iniciar a cirurgia. Por isso que o paciente ele tem que ser entubado, que o cérebro realmente ele vai ficar inconsciente. Intravenosa. A infusão é realizada por um acesso venoso e tem tem como meta atingir os cinco elementos de uma boa anestesia. Então, se uma anestesia para ela ser boa, realmente ela tem que suprir 5 elementos: inconsciência, analgesia, o relaxamento muscular, controle dos reflexos autonômicos e amnésia.
Então, se o paciente ele não vai lembrar do que aconteceu, não vai ter os reflexos autonômicos que já acontecem normalmente no nosso corpo, vai dar aquele relaxamento muscular, o paciente não vai sentir dor e ele vai estar inconsciente. Então, assim, o médico ele consegue manipular aquele organismo daquele ser humano, porque ele está realmente de fácil manipulação. Então, assim, tudo vai ser diminuído e controlado para que o médico consiga fazer a cirurgia adequada. E a balanceada é o uso da inalatória e intravenosas combinadas. Porque às vezes começa assim, uma cirurgia também com inalatório e depois precisa ou dar alguma complicação ou é necessário estender um pouco mais a cirurgia, eles podem também fazer ela intravenosa. Anestesia geral, inalatória. A anestesia geral ela pode ser dividida em 3 fases: indução, manutenção, reversão. E por último, a recuperação. Tem livros que colocam só indução, manutenção e reversão, porque a recuperação ela já está dentro da reversão. Indução. Induzir a algo. Então, assim, começa com a administração dos agentes anestésicos. O paciente ele vai ficar inconsciente, então ele tem que ser intubado, porque ele vai parar de respirar, o coração vai parar de bater. Então, se ele precisa ele vai parar de respirar, gente, de bater não. Ele precisa de suporte ventilatório para que ele continue respirando. Então, assim, essa indução ela vai até o início da cirurgia. Então, assim, iniciou-se o agente, essa indução vai induzir o paciente para que ele entre nesse estado de relaxamento, de inconsciência, de analgesia, para iniciar o procedimento cirúrgico. Então, e aí ele é intubado e esse período de indução vai até o início da cirurgia propriamente dita. A manutenção já é aquele momento durante a cirurgia mesmo. Então, mantém o paciente um plano cirúrgico, vai desde o início ao término do procedimento cirúrgico. E a reversão após o final da cirurgia, já acabou-se o procedimento, então vai reverter aquele estado da anestesia, vai fazer a extubação e termina quando o paciente sai da sala operatória. A recuperação é considerada até o retorno da consciência e dos sentidos. A recuperação total. Porque o paciente, na hora que reverte o estado da anestesia e é extubado, ele já começa a voltar à consciência. Os tipos de fármacos que existem. Tem os hipnóticos, opioides, bloqueadores neuromusculares, bloqueador regional e adjuvantes. Os hipnóticos, ele vai causar inconsciência. Fala hipnótico, vocês lembram de mente, gente. Tudo que fala de hipnose vai mexer diretamente na mente da pessoa. Então, os hipnóticos, eles vão causar amnésia e inconsciência. Os opioides, eles visam a analgesia e a proteção contra os reflexos autonômicos, que são os reflexos que os nossos órgãos fazem. Neuromuscular vai causar a imobilidade do paciente. Porque imagina, no meio da cirurgia, o paciente vai lá e mexe. Não tem como. Então, assim, ela vai realmente, o paciente inteiro, ele não vai ter mobilidade nenhuma. Os bloqueios regionais, analgesia e proteção autonômica. E adjuvantes, efeitos diversos como controle da pressão arterial, frequência cardíaca, entre outros. A posição para administração da cirurgia geral é em decúbito dorsal. Então, assim, usa-se todos esses tipos de fármacos na anestesia geral. A posição do paciente é dorsal, tá? O paciente vai ser intubado. Depois vocês vão ver também as posições cirúrgicas que variam também em relação a cada cirurgia. O bloqueio regional. Para perda, o que é bloqueio regional? É perda reversível da sensibilidade decorrente da administração de uma ou mais agentes anestésicos a fim de bloquear ou anestesiar a condução nervosa a uma extremidade ou região do corpo. Então, assim, os tipos que tem o bloqueio dos plexos nervosos, anestesia raquidiana e anestesia peridural.
Essa daqui, ela é um bloqueio do plexo nervoso. Está muito relacionado aos pacientes que vão fazer cirurgias de ombro, braço. Então, aqui, o anestesista, ele encontra os nervos, os plexos dos nervos, tem um aparelho que mede se ele realmente está no nervo do paciente, ele vai administrar o anestésico, e com isso o membro vai ficar imobilizado, vai conseguir que o membro fique imobilizado e indolor para poder realizar o procedimento cirúrgico. Aqui vocês estão vendo, ó, a medula espinhal, o espaço epidural com anestesia. Então, assim, a epidural, ela é feita nesse espaço aqui, tá? Mais pra frente eu vou te mostrar direitinho. Aqui, ó. A diferença da RAC, vocês vão ver nas figurinhas, da RAC para peridural. O anestésico local, ele é injetado no espaço subaracnoide e se mistura com o líquido cefalorraquidiano, levando o indivíduo à perda das atividades autonômicas, sensitivas e motoras. Então, aqui, ó, tá a medula. Então, a RAC, ela é feita aqui, dentro junto com o líquido raquidiano. Aí, ela vai fazer com que os membros inferiores, eles fiquem paralisados. A agulha espinhal, ela é introduzida em um espaço lombar, então, se entre um osso e outro da coluna, ele vai ser introduzido com o paciente decúbito lateral ou sentado para abrir realmente o espaço entre entre os espaços lombares. Aí vai ter essa abertura maior para que a agulha ela consiga realmente penetrar no líquido cefalorraquidiano e promover a anestesia. Algumas complicações pode ocorrer, a hipotensão pode ocorrer rapidamente após a injeção de uma solução anestésica no espaço subaracnoide. Então, qual que é a prevenção? A prevenção é a hidratação prévia do paciente. Então, os pacientes, por isso que precisa de uma avaliação pré-anestésica boa. Se o paciente vai ser realizado uma raquianestesia, então o ideal é que ele seja hidratado previamente, tá? Para não ocorrer essa hipotensão. Parada respiratória, aí como reverter? Massagem cardíaca e intubação imediata e ventilação. Então, assim, fez a RAC, anestesia, o paciente parou, então iniciar o RCP, ressuscitação cardiopulmonar, cardiorrespiratória. Massagem cardíaca, intubação imediata e ventilação. A cefaleia pós-punção espinhal e dor no local. Então, o que é aconselhado? Repouso e hidratação. Muitas mulheres, depois da cesárea, elas sentem uma dor, uma cefaleia intensa. Às vezes, umas têm até voltar para o bloco para fazer uma hidratação, fazer uma punção novamente na espinha para ver se alivia aquela pressão que está lá dentro, que está causando essa cefaleia. Mas o ideal, quando o paciente é raquianestesia, eu acho no mínimo até as primeiras 8 horas, o paciente ele tem que ficar de repouso e ele tem que estar sendo hidratado. Então, assim, a quantidade de soro maior, ou se o paciente já está em condição de beber líquido, beber bastante líquido, que ajuda a evitar essa cefaleia pós-punção e melhorar ela também. A peridural, ela baseia-se na aplicação de um anestésico em um espaço virtual entre o ligamento amarelo e a dura mater. Eu vou mostrar uma fotinho para vocês. As principais vantagens são menor incidência de cefaleia, maior facilidade de realização de técnica com utilização de catéter, anestesia peridural contínua. E a desvantagem que pode considerar é o maior tempo de latência, menor intensidade do bloqueio e maior possibilidade de toxicidade pelo anestésico, porque o paciente ele vai ter que estar com infusão contínua da anestesia. A RAC não, faz ela uma vez só e o paciente ele já é anestesiado, daí ela fica no decorrer do tempo. E às vezes após a alta, o paciente ele pode continuar com esse catéter peridural, dependendo de qual é a cirurgia, do grau da dor, do pós-operatório, para ele estar também sendo medicado com analgésicos nesse catéter, que é responsabilidade do médico.
manipulá-lo. Uma importante vantagem é o uso do catéter peridural contínuo. Pode se realizar anestesia pós-operatória prolongada, propiciando alívio da dor e restabelecimento mais rápido do paciente. O paciente sem dor ele tende a se reestabelecer mais rápido. Então, essa vantagem é porque o paciente ele fica com esse catéter para alívio de dor. As complicações e os problemas relacionados com este tipo de anestesia incluem bloqueios insuficientes e falhas, dor ou reflexos viscerais, dificuldade para passar o catéter epidural, punção inadvertida da dura mater com bloqueio e espinha total, parada cardíaca, convulsões, hipotensão, hematoma e abscessos peridurais. O bloqueio dos plexos nervosos. Uma grande variedade de nervos periféricos podem ser bloqueados eficazmente por meio de injeção de um anestésico local nas proximidades de um plexo nervoso, como o braquial cervical e lombosacral e o femoral. As complicações são causadas pela injeção acidental intravascular ou pela aplicação de superdose do anestésico local, porque ele não vai ser administrado em um acesso venoso, ele não é intravascular, ele vai ser naquela área daqueles nervos periféricos. É assim que o aparelhinho que eu falei para vocês. E aqui ele vai fazendo, ele vai medindo, porque na hora que encosta no nervo, o braço do paciente ou a perna, ele tem movimentos involuntários. A utilização chama estimulador, para visualizar a contração muscular ao estímulo, bem como o uso de ultrassonografia para visualizar vasos de grande calibre e mesmo artéria. É a forma mais correta de localizar um nervo sem provocar lesão mecânica, prevenindo a neurite traumática. A anestesia local ela é mais simples, então se ela bloqueia a condução dos impulsos ao longo dos axônios do sistema nervoso periférico pela obstrução dos canais de sódio na membrana, impedindo a despolarização. Esta técnica nem sempre é executada pelo anestesista, daí o médico não precisa ser especialista para poder aplicar essa local. Ela pode ser tópica ou infiltrativa. Então, assim, pequenos cortes, que precisa de pequenas suturas, os outros médicos, eles estão habilitados também para fazer. Aí, já as anestesias, tanto peridural, regional e geral, o anestesista, o médico, ele tem que ser especialista em anestesia. A tópica consiste na aplicação da anestesia local em mucosa, então, assim, é pomada que vai se passar no local. Ou igual no caso quando a gente faz a endoscopia, que eles borrifam aquele líquido via oral e vai anestesiar a garganta da gente. Esse é tópica também. Infiltrativa, aí já vai usar uma agulha, e aí vai fazer essa aplicação no meio intra e extravascular, atingindo o seu objetivo ao chegar às terminações nervosas específicas. Então, assim, é um local bem determinado, vai fazer uma sutura em uma pequena ferida. Então, assim, vai anestesiar aquele local, então, assim, ela não é profunda, ela é mais intra e extravascular, mas é subcutâneo e intradérmico. Apesar da simplicidade do procedimento, o paciente deve ser adequadamente monitorado, recomendando-se o uso de cardioscópio, pressão não invasiva e oxímetro de pulso, além de um acesso venoso que possibilite a infusão de medicamentos e soluções em situação de emergência. Esse é o protocolo, mas a gente não vê muito isso acontecendo em unidades de saúde relacionados a pequeno procedimento, né? Aí o médico já chega, já olha, já faz o pequeno procedimento e já manda embora. Mas como
tudo que é relacionado à medicação, à anestesia, tem efeitos colaterais. Então, assim, tem que se ter todo o cuidado, que o paciente pode nunca ter tido uma alergia, uma alergia a determinada medicação, e ele, naquele momento, ele dá um choque anafilático e dá uma parada. Então, assim, o cuidado com pacientes em qualquer tipo de medicação e relacionada também à anestesia tem que ser redobrado. Esse daqui é o aparelho de anestesia. É um sistema de administração de anestesia, cuja finalidade é suprir as misturas de gases anestésicos e promover a sustentação da vida do indivíduo anestesiado com segurança. Então, assim, aqui vai ter as misturas tanto do gás anestésico quanto do oxigênio e para paciente entubado, ele ser entubado, ou se precisar de ser entubado, esse carrinho ele é todo completo. Então, assim, vai ter material para intubação, vai ter anestésicos, vai ter todos os procedimentos necessários para que, se ocorra uma urgência, tenha-se os materiais disponíveis. E aqui tem um cardioscópio, aparelho cardíaco, monitor cardíaco, que vai olhar tanto saturação, pressão, frequência cardíaca do paciente, onde o anestesista ele fica durante a cirurgia observando todos esses parâmetros para ver se o paciente está tendo algum tipo de reação ou tendo alguma piora na evolução do quadro. Então, assim, quais as funções básicas do aparelho de anestesia? Promover oxigênio ao paciente, remover gás carbônico e dióxido de carbono, fornecer e quantificar os volumes de gases, fornecer vapor anestésico e facilitar a troca gasosa, promover a ventilação adequada ao paciente. Então, essas são as funções básicas do aparelho de anestesia. Então, você tem que promover o oxigênio ao paciente, fazer essa troca gasosa, remover o gás carbônico e o dióxido de carbono. Tem que fornecer e quantificar os volumes dos gases, que no aparelho tem que estar essa quantificação, que o anestesista é o que é capacitado para saber quais são os perímetros e os parâmetros para cada paciente. Durante todo o procedimento anestésico, deve haver monitorização contínua das condições do paciente. Essa monitoração depende das condições fisiológicas e estabilidade do indivíduo. Cirurgias programadas com potencial para causar alterações bruscas nas funções cardiopulmonares, extensão da perda sanguínea e deslocamento de líquidos, e o tipo de anestesia geral ou regional. Então, assim, é necessário essa monitorização, principalmente decorrendo do risco aumentado de se ter alguma complicação. Então, assim, tem que olhar qual que é o potencial dessa cirurgia para ter algum efeito, tanto cardiopulmonar, quanto perca sanguínea, com descolamento de líquidos, e observar também o tipo de anestesia, se é geral ou regional, para se manter esse parâmetro dessa monitoração contínua. O controle e a verificação do funcionamento do aparelho deve ser realizado obrigatoriamente antes da administração da anestesia. Pode ser realizado pela anestesiologista, pelo funcionário da anestesia ou pelo circulante de sala, desde que devidamente treinada e que tenha conhecimento acerca dos funcionamentos do equipamento. Então, assim, o teste no hospital, o circulante da sala, ele vai suprir todos os materiais que precisam estar no carrinho. O teste do aparelho mesmo no hospital é o anestesista que faz. Mas, igual falou assim, deixou o funcionário da anestesia, o circulante de sala, que é o técnico de enfermagem, e o anestesista, eles podem sim fazer essa verificação do funcionamento do aparelho antes da cirurgia. Igual eu falei, tudo tem que ser olhado antes, porque no momento que é iniciado o procedimento não pode ter problema. O profissional de enfermagem deve preceder as seguintes reações referente aos procedimentos anestésicos. Aí vai estar na apostila, tá? Espera só um pouquinho que eu vou...
Aí depois vocês leem para dar uma orientada, tá? Sobre quais são essas ações. Os grandes fármacos utilizados. Laura. Aí vai estar na apostila, tá? Aí é o posicionamento que tem que o auxiliar ele ajuda. A gente vai estudar os posicionamentos. Durante a anestesia geral, o cliente ele deve estar o decúbito dorsal, deitado de costas, pernas estendidas, para facilitar a visualização das vias aéreas no momento da intubação. E é necessário hiperestender o pescoço. Em caso de tiver alguma complicação também, o profissional de enfermagem ele tem que estar preparado. Então, assim, saber identificar uma parada cardiorrespiratória, um sangramento. Então, se tem uma parada durante o procedimento, vai ter que fazer a ressuscitação cardiorrespiratória. Então, assim, qual vai ser as medicações que vão ser utilizadas? O que aquela equipe médica vai precisar? Se o paciente está tendo um sangramento muito grande, quais que vão ser as principais intercorrências? Tem sangue reservado? Tem que ter o sangue reservado, que isso a gente tem que conferir sempre antes do início da cirurgia, para evitar que tenha algum problema durante. Porque se o paciente precisar, já vai estar dentro do centro cirúrgico para ser utilizado. Aí nós vamos falar também de alguns principais fármacos utilizados. Então, o inalatório, ele é dividido em dois grandes grupos. Os gases, que é o óxido nitroso, e os vapores, os éteres halogenados. Os efeitos indesejáveis são que ele tem uma toxicidade grande, então pode causar lesão hepática, hipotensão, depressão respiratória, náusea e vômito. Então, assim, o paciente ele pode ter uma parada respiratória, pode causar hipotensão, então, assim, o paciente ele tem que ser hidratado, náusea e vômito. Ai, meu Deus. Anestésico intravenoso, administrado por via endovenosa e pode ser dividido segundo os grupos os grupos farmacológicos que são utilizados. Então, eles podem ser os barbitúricos, ou opioides e outros, além dos fármacos coadjuvantes da anestesia geral. Então, se usa-se os barbitúricos, usa os opioides, mas tem alguns outros fármacos que também são utilizados para anestesia geral. Os anestésicos locais, eles bloqueiam a condução de impulso nos tecidos nervosos pela afinidade reversível que possui por tais tecidos, a extensão da anestesia. Dependente do local da aplicação, do volume e da concentração. O fármaco mais empregado nessa anestesia local é a lidocaína. Então, assim, ela vai bloquear a condução dos impulsos nos tecidos nervosos, porque ela tem uma afinidade com esses tecidos e vai depender do local da aplicação, do volume e da concentração. Então, assim, esse fármaco mais utilizado, o nome dessa medicação ela é lidocaína. E o anestésico regional, as anestesias raquidiana e peridural, ela tem em comum o emprego de praticamente os mesmos anestésicos, que é a lidocaína e a procaína. O posicionamento e o local da punção também são os mesmos, porém as doses dos fármacos podem variar consideravelmente. Igual a gente falou, até a posição para aplicação tanto da peri quanto da RAC é a mesma. A questão vai ser o local da parte que vai ser onde o anestésico vai ser injetado. Porque a raquidiana vai ser na medula e já a peridural vai ser naquele espaço peridural que existe e onde vai ser administrado. Esse daqui é um exercício que eu passei para vocês, tá? É para vocês fazerem no caderno, mas para estudo mesmo. Ok? Que nós estamos chegando na reta final já da nossa etapa, tá? Então, assim, estudem que nós vamos ter mais 2 aulas e depois a última prova, tá? Até amanhã.